Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira live de uma série sobre a comunicação e os relacionamentos. Boa noite a todos vocês que estão entrando. É com muito prazer que eu preparei esse conteúdo para a nossa conversa de hoje sobre comunicação e relacionamentos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pessoal, eu sou Simone Vidal, sou psicóloga aqui no Rio de Janeiro e é um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês e falar sobre esse tema que hoje, mais do que nunca, é tão importante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite para vocês. Boa noite. Olha, às vezes eu vou olhar um pouquinho numa direção e na outra, porque eu estou fazendo a live ao mesmo tempo no Facebook e no Instagram. Mas sejam todos muito bem-vindos. Essa live é uma live especial porque nesse momento que nós estamos vivendo, trabalhar a nossa forma, a nossa comunicação, eu acredito que vai contribuir bastante. Para quem ainda não me conhece, eu sou Simone Vidal, eu sou psicóloga aqui no Rio de Janeiro e eu atuo na psicologia emocional para ajudar as pessoas a conciliar a vida profissional com a vida pessoal, tendo mais equilíbrio, mais saúde. E um ponto que é muito recorrente na clínica é justamente a questão da comunicação. E por que hoje eu vou conversar com vocês sobre esse tema? Durante esse período de isolamento e essa loucura que está sendo a pandemia da Covid-19, o que tem acontecido? Muitos conflitos dentro das famílias, muitos conflitos e aumento no nível de estresse no trabalho. Então, entender um pouco mais sobre como a nossa comunicação impacta nas nossas relações pessoais. E aí, quando eu digo relações pessoais, eu digo relações que nós temos com a nossa família de origem, com os nossos amigos, com filhos, para quem tem filhos, e relacionamento amoroso. E também impacta nas relações profissionais, seja na relação que você tem no dia a dia com o seu chefe imediato, com o seu gestor, com o seu supervisor e com os seus amigos do trabalho. Então, a forma como você se comunica vai dizer muito sobre a qualidade dos seus relacionamentos. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Sempre eu peço para vocês trazerem um caderninho de anotações. Eu sempre tenho aqui o meu caderninho onde eu faço aqui as minhas pontuações e os meus roteiros. E eu queria saber se a gente já pode começar, se vocês estão aí já com um caderninho para começar a anotar as reflexões a respeito da comunicação. Hoje, se você pudesse mensurar a qualidade dos seus relacionamentos, seja relacionamento, quando eu falo relacionamento é no sentido geral, você daria que nota para você em termos de comunicação, na forma de você se expressar? E quando eu digo comunicação, não é só a fala, mas a comunicação num todo, a forma, as suas microexpressões faciais, o seu tom de voz, o seu gestual, como é que você se comunica. Tem pessoas que falam muito com as mãos, como eu, tem pessoas que expressam no seu olhar, no seu rosto, as suas emoções. Então, assim, são pessoas muito transparentes. E você? Qual seria a nota que você daria hoje para você nesse ponto? Ou seja, na comunicação.
Se você pudesse te dar uma nota de 0 a 10, qual seria a nota? Então, se você hoje não deu nota 10, nota máxima na sua comunicação, o que você acha que você ainda precisa aprimorar na sua comunicação? O que você acha assim que daria para fazer? Você acredita que a sua forma de comunicar pode ser aprimorada? Então, se você acredita, fica comigo aqui até o final que eu vou explicar para vocês como é que se forma esse nosso jeito de ser, um pouco sobre a nossa personalidade, a nossa forma de expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos e como que isso vai ter uma relação direta com os nossos relacionamentos. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos e dizer para vocês que a gente na vida percebe 3 tipos de pessoas basicamente. Tem pessoas que sabem o que elas querem, sabem o que elas precisam e vão atrás, e correm atrás para conseguir, né, obter o que elas tanto desejam. Tem pessoas que também sabem o que elas querem, sabem o que elas precisam, mas procrastinam. Vão adiando, vou deixando para amanhã, eu faço amanhã, depois eu vejo isso, e acaba o tempo passando e não tomando nenhuma providência. E tem pessoas que não sabem nem o que querem e nem o que precisam para ter uma vida mais feliz. Então, eu queria dar as boas-vindas, agradecer a presença de vocês e dizer que vocês estão de parabéns. Por quê? Mesmo quem já tem uma boa comunicação e quem já tem bons relacionamentos, está aqui comigo para ouvir, para acompanhar esse encontro e anotar algumas dicas ou fazer alguma coisa que possa melhorar mais ainda a sua comunicação e as suas relações. Ok? Então, eu comecei falando sobre a importância da nossa comunicação nesse momento. Muitas pessoas acabam vivendo grandes conflitos dentro de casa. Houve um aumento significativo no número da violência doméstica justamente por conta do isolamento social. Agora, se você parar para pensar, isso que está acontecendo só está mostrando uma realidade que possivelmente já existia, mas estava mascarada, porque as pessoas saíam muito cedo para o trabalho, só voltavam à noite, então o tempo de convivência, de relacionamento, era um tempo menor. Com a pandemia, Covid-19 e o isolamento, todo mundo teve que ficar juntinho dentro de casa. E aí, a partir dessa convivência maior, a semana toda, o final de semana, isso começou a causar ruídos na comunicação e possivelmente muitas brigas, muitas separações, muitos conflitos começaram a acontecer. E quer ver uma coisa? Muitas pessoas também que estão nesse momento trabalhando home office têm relatado que estão sob um intenso estresse. Primeiro, porque estão em home office, tem que conciliar tanto a sua vida pessoal, organizar sua família, que também está dentro de casa, e organizar o seu trabalho e cumprir as suas metas, né? E cumprir o seu trabalho com a melhor performance que puder. Então, se você parar para pensar, a nossa comunicação vai ser importante tanto na forma de conviver com os nossos amigos e familiares, quanto na parte profissional também. E aí, sem mais delongas, eu vou começar a explicar para vocês quais seriam os fatores que influenciam a habilidade e a disposição de uma pessoa a saber se comunicar bem. Queria contar para vocês o seguinte: esse conteúdo que eu vou falar aqui com você é baseado numa pesquisa feita pelo Dr. John Gottman, da Universidade de Washington. E nessa pesquisa, ele mapeou durante 30 anos
algumas pessoas que se dispuseram a participar dessa pesquisa. E o mais interessante é que após os 30 anos, ele conseguiu trazer alguns diagnósticos justamente relacionados à forma dessas pessoas se comunicarem e como que a forma delas se comunicarem tinha influência direta nas suas relações. Então, ele começa aqui nesse livro que eu trouxe para vocês a comentar o seguinte: existem alguns fatores que faz com que a maneira de você se comunicar bem tenha uma certa preponderância. E o que seria isso? Seria justamente a forma como o seu cérebro processa os seus sentimentos. Ou seja, quando acontece um fato externo, você percebe esse fato no mundo externo, aciona o mecanismo, né, da sua emoção, e aí você pode ter um impacto com isso que está sendo vivenciado. Você pode sentir uma emoção de raiva, você pode sentir uma emoção de tristeza, de alegria, uma emoção de medo. E aí, a forma como o seu cérebro vai processar essa emoção é que vai dar a tonalidade do seu sentimento. Qual será o sentimento que você vai externar? Um segundo fator seria o modo como as emoções eram tratadas no lar onde essas pessoas que participaram da pesquisa foram criadas. Vocês já pararam para pensar que muito do que vocês hoje fazem na vida de vocês, no dia a dia de vocês, está relacionada a muitas experiências que vocês vivenciaram desde a infância? Pois é, a forma como nós recebemos a nossa educação, como nós vivenciamos a nossa cultura, a influência da nossa família de origem, isso tudo contribui para que a gente possa ter experiências positivas e experiências negativas. E o Dr. John Gottman aponta isso aqui nessa pesquisa, que o modo como as emoções foram tratadas vai ter também uma influência na sua forma de se comunicar. Para ficar um pouco mais claro, você pode fazer uma viagem no tempo e lembrar do seguinte: quando você era pequeno ou pequeno, como é que os seus pais lidavam com as emoções quando você, por exemplo, caía, se machucava, você começava a chorar? Como é que eles lidavam com isso? Eles acolhiam, né, o fato de você ter caído, iam lá, conversavam com você, davam carinho, explicavam que é assim mesmo, que a gente cai, depois levanta e tudo passa? Ou simplesmente eram daqueles pais repressores que dizem assim: cala a boca, não chora? Ou seja, que reprimiam a expressão da sua emoção. Qual era a forma como você podia, como é que você aprendeu a lidar com as suas emoções desde pequeno? Muitas vezes também tem pessoas que foram criadas por pais, e quando eu digo pais, assim, pai, mãe, avó, cuidadores, né, de uma forma geral, que quando a criança está chorando, simplesmente ignora a criança, não pergunta o que está acontecendo. Pois é, então, como a Elaine está falando aqui, falavam que não foi nada e pronto. É muito comum isso. Muitos pais dizem: não, isso não foi nada, limpa aí, tá tudo bem. E não considera, né, aquela emoção da criança. E isso faz um pouco assim de diferença na forma como essa criança vai crescendo e lidando com as suas emoções. Beleza, Débora, tá vendo? Tratavam com carinho e mimo. Pois é, alguns pais tratam com carinho, acolhem, mas outros não. Olha só, tá vendo? Como a Mari tá falando, opressão, engole o choro, menina, é assim. Então, assim, dependendo da família onde você foi criado, criada, você teve uma relação com sua família de origem, com seus pais, e dessa relação
a forma como você aprendeu a lidar com as suas emoções vai ser totalmente diferente, percebe? Algumas famílias são mais carinhosas, mais afetuosas, acolhe o choro, acolhe a tristeza. Outras famílias não, simplesmente não querem lidar com as emoções e aí tratam com uma certa frieza, indiferença. Outras famílias reprimem mesmo, acham que cala a boca, não quero que chore, que absurdo, e não tem paciência. Então, de acordo com a forma como a gente é criado, quando a gente chega na fase adulta, a gente tende a permanecer repetindo esse padrão, né, de comunicação, sabendo expressar as nossas emoções ou muitas vezes engolindo e não conseguindo falar o que é necessário falar nos momentos, né, onde surge uma situação conflituosa. E aí, ele diz o seguinte, entrou uma ligação aqui, deixa eu tirar. Quais são as necessidades emocionais comuns a todas as pessoas? Se você parar para pensar, desde o ventre materno, o bebê, ele já está ali se relacionando com a mãe. Ele nasce, ele continua se relacionando com a mãe e com o pai. E aí, o primeiro contato dele é com a sua família, pai, mãe, se tiver um irmãozinho, ou assim, os avós, as pessoas que são mais próximas. E aí, quais são as necessidades? Qual é a necessidade desse bebê? É a necessidade de ser amado, de ser cuidado, de receber afeto, carinho. E não é só o bebê. Todos nós, seres humanos, temos 3 necessidades que são essenciais, que seriam a necessidade de se sentir pertencente, de pertencer a uma família, a ser acolhido dentro daquela família e ser cuidado e ser amado. A necessidade também de estar, se sentir seguro, estar no controle da sua vida, de conseguir fazer suas coisas. E a necessidade de ser amado. Então, quando você tem essas 3 necessidades supridas, facilmente você vai conseguir manter boas relações, ter bons relacionamentos. Agora, quando você não se sente pertencente ou quando você não se sente amado pela sua família, né, quando é pequeno, ou quando você se sente perdido, sem ter o controle da sua vida, isso vai trazer impactos na sua forma de se comunicar, porque você geralmente vai ou caminhar para uma extroversão exagerada para chamar atenção, ou para uma introversão, ou seja, para ficar mais recolhido, mais tímido, com um pouco de receio de se expressar. E aí, onde é que começam os problemas? Os problemas começam a partir do momento que você não se sente pertencente, que você não se sente amada, que você não consegue ter um acolhimento das suas emoções naquele primeiro ambiente que você experiencia, que é a sua família. Conforme você vai crescendo, vai entrando na adolescência, você tem novos desafios, precisa se relacionar com o grupo da escola, com outras pessoas, tem que se socializar. E aí, essa forma que você traz desde a sua infância de lidar com as suas emoções vai facilitar ou dificultar a sua forma de interagir com esse novo momento da vida, que é a vida do adolescente. Depois, passado um pouco a adolescência, quando você já fica mais maduro, entra na fase do jovem adulto, da mesma maneira, se você não cuidar das suas emoções ou do que ficou faltando, que ficou capenga desde lá de trás, chances há que você vai levar isso para a sua fase adulta, e isso vai dificultar em alguns momentos. Primeiro, quando você for entrar no mercado de trabalho, possivelmente você vai ter uma dificuldade de interação, de passar pelos processos seletivos, porque você de repente não vai
ter aquele jeito, saber como lidar com situações desafiadoras e saber controlar suas emoções para poder fazer o que tem que ser feito numa dinâmica de grupo. Enfim, a dificuldade na sua comunicação pode atrapalhar nesse momento de entrada no mercado de trabalho. Outra coisa também que pode atrapalhar é justamente na sua forma de se relacionar com o outro, principalmente no campo amoroso. Isso também pode trazer, eu vou explicar aqui para vocês como é que isso vai funcionar. Então, nós temos basicamente 3 tipos de comunicação. Esses 3 tipos, eles existem e eles estão dentro de nós. Em alguns momentos a gente pode usar mais um do que outro, mas o grande problema não é esses 3 tipos existirem ao mesmo tempo dentro de nós. O grande problema é que muitas vezes há uma preponderância maior de um tipo de comunicação em detrimento dos outros. E aí começa a acontecer os problemas. Então, o que acaba acontecendo? Por exemplo, o primeiro tipo é uma comunicação agressiva. Quais são as características de uma comunicação agressiva? Quem tem essa comunicação agressiva, geralmente, é aquele tipo de pessoa que tem o pavio curto. Quando ela escuta alguma coisa, ela logo perde a paciência. E quando perde a paciência, fala assim de uma forma como se estivesse brigando com a outra pessoa. E aí, o que acaba acontecendo? Gera um conflito. Outra forma agressiva de se comunicar é quando a pessoa utiliza do sarcasmo ou da ironia. E a gente percebe muito isso quando você observa na comunicação da outra pessoa a forma como ela expressa, às vezes um jeito de olhar assim com o olho, jogar os olhos para cima, como se estivesse fazendo um pouco caso, ou um jeito de mexer aqui a boca, o jeito assim de fazer uma cara assim de que, ai, que besteira, né? O que essa pessoa está falando, de falar, de expressar com a sua fisionomia, né, com o seu rosto, um descontentamento com o que a outra pessoa está falando. E aí, porque, como eu disse para vocês, a comunicação é esse conjunto inteiro, não é só o que a gente verbaliza, é a forma como a gente gesticula, como a gente expressa a nossa emoção através do nosso olhar, da nossa boca, a forma como a gente se posiciona diante da outra pessoa, a expressão corporal que a gente coloca. Tem gente que quando vai falar com a outra, já fala com o dedo em riste, né, assim, e vai falando, e se der bobeira, bota o dedo no nariz da outra pessoa. Tem pessoas que o jeito de falar, ela vai falando assim rápido e de forma tão agressiva que bota a mão na cintura, ou seja, assim, tem uma expressão corporal que mostra, né, a agressividade. E aí, o que acaba acontecendo? A comunicação agressiva, geralmente, ela causa transtornos na vida da pessoa, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu relacionamento amoroso. E aí, a gente pode pensar numa coisa. O que vocês acham que acontece quando uma pessoa que tem a comunicação agressiva, exatamente, Débora, o corpo fala, né? Ele mostra o que está indo ali na alma da pessoa. E o que vocês acham que vai acontecer quando uma pessoa de comunicação agressiva está com uma outra pessoa que também tem uma comunicação agressiva? Já pararam para pensar? É uma combinação explosiva. Nesse tipo de relação, seja uma relação entre pais e filhos, seja uma relação de trabalho, seja uma relação amorosa, a tendência é que haja conflito, porque um vai falar agressivamente, o outro vai responder, ou seja, um vai dar uma patada, o outro vai revidar. E aí a comunicação vai começar a entrar num caminho de hostilidade e possivelmente de agressividade tal que acabe
chegando num momento ou de rompimento, se for relacionamento amoroso, ou de desgaste, né, no ambiente de trabalho. Duas pessoas que trabalham juntas estão sempre em pé de guerra, vai ser complicado. E provavelmente, assim, a relação, se for no campo amoroso, também pode descambar não só para um relacionamento agressivo, mas um relacionamento abusivo. E aí entra aqueles casos que a gente conhece, que são os casos que estão aí sempre nas mídias, das violências domésticas, daquelas situações onde às vezes um fala de um jeito, quer ver? A pessoa chega em casa e fala: eu tô com fome, eu quero jantar. Aí assim, a pessoa já chega do trabalho estressada, aí fala: tô com fome, quero jantar. Aí o outro, né, ou a outra, responde: aí o que eu tenho com isso? Tá com fome, tem que esperar, eu também tô cansada. Aí pronto, aí começa o bate-boca. Então, nessa situação, onde as duas pessoas estão utilizando uma comunicação agressiva, fácil descamba com um conflito que vai ficar ou no bate-boca, nos ataques verbais, mas pode chegar sim ao ataque, à violência física, se não tomar cuidado. Outro tipo de comunicação é a comunicação passiva. E aí, nessa comunicação passiva, o que é uma característica super importante? É que há um afastamento emocional de uma pessoa em relação à outra. Como que isso acontece na prática? É assim, é quando uma pessoa não dá atenção ao que a outra está falando. Não sei se vocês já passaram por uma situação que você pergunta uma coisa para a pessoa e a pessoa simplesmente só faz assim, ou então assim, nem olha para você, não responde, não te dá a menor bola, e aí você fica ali parado esperando uma resposta e a pessoa ignora você solenemente. Outra forma de comunicação passiva é a pessoa que finge que está ocupada para não querer interagir e falar com a outra. Uma outra coisa é quando a pessoa vem falar uma coisa que para ela é importante e a outra não se importa, simplesmente desconversa, olha para o outro lado, fala de um outro assunto em cima, ignora solenemente o que a pessoa falou. Se você já vivenciou uma situação assim, você sabe o quanto que é desgastante. Então, nessa pesquisa do Dr. John Gottman, teve até uma história de um casal, porque assim, eles filmavam as pessoas que estavam participando da pesquisa. Teve um caso real que o marido terminou o jantar, a mulher estava na sala com um livro, lendo, e aí o marido fala da cozinha: amor, o jantar está pronto. E a mulher não responde nada. Ele acha estranho e vai até aonde a mulher está na sala. Chega lá e ele observa que ela está muito assim, lendo o livro, distraidona. E aí ele chega, abaixa, dá um beijo no rosto dela e diz: o jantar está pronto. E ela continua em silêncio, não fala nada. Aí ele diz: esse livro deve ser muito bom. Aí ela pega e responde assim: tem umas imagens legais. Ou seja, ela nem estava tão interessada no livro e não estava dando atenção a ele. Então, esse tipo de comunicação passiva, se as duas pessoas tiverem esse comportamento de uma ignorar a outra, aí a outra pega e diz: tá me ignorando, também vou ignorar, também vou fazer a mesma coisa. Aí os dois, nesse movimento de comunicação passiva, acaba também gerando um desgaste na relação. E relação independente, se é relação amorosa, se é relação familiar ou se é relação de trabalho. Quantas vezes você está no seu trabalho, você vai e fala com uma pessoa, um colega do trabalho, sobre alguma questão que tem que ser resolvida, e a pessoa ignora você, simplesmente não fala nada, não te responde, finge que você está ali e que não falou nada. Como é difícil, né, nesse tipo de situação. Então, quando a pessoa tem esse tipo de comunicação passiva, geralmente há um afastamento, porque a outra pessoa
ou ela vai também entrar na onda e fazer a mesma coisa e não se importar, mas se a pessoa tiver um outro temperamento, chances há que a pessoa fique chateada, se afaste, não queira nem ter amizade, nem ter relação com uma pessoa que faz esse tipo de movimento, assim, no seu comportamento é assim. E aí, qual seria o melhor tipo de comunicação? O melhor tipo de comunicação é a comunicação assertiva. Por quê? Porque, gente, na comunicação assertiva há um olhar um para o outro. Ou seja, imagina a situação, você vai falar com a pessoa, ela tá lá digitando no computador, lá no trabalho, no ambiente de trabalho. Você vai falar com a pessoa, ela tá digitando. Quando você faz a pergunta, a pessoa para o que ela está digitando, olha para você, se conecta com o olhar, presta atenção no que você está falando, responde para você, mantendo a comunicação visual, possivelmente te dá um sorriso, fala o que você está perguntando, responde, ou diz que sim, ou diz que não, mas te dá atenção. O que acontece? Ainda que a pessoa diga não, mas ela, nesse movimento de comunicação assertiva, você se sente ouvido, você se sente compreendido, e aí a relação flui numa boa, ainda que a pessoa não possa te dizer sim naquele momento. Então, é muito importante no ambiente de trabalho a gente ter atenção quando uma pessoa vem fazer uma pergunta, a gente às vezes está no celular, ou a gente às vezes está digitando alguma coisa no computador. É muito importante parar, olhar para a pessoa, observar a expressão da pessoa, se ela está te perguntando uma coisa assim muito ansiosa, se ela está nervosa, se ela está preocupada. Só de olhar para o semblante da pessoa você percebe se está tensa. E aí, você olhando, você se conectando com a pessoa, observando o que está acontecendo, chances há que você até vá perguntar: mas e aí, tá tudo bem com você? Tô percebendo que você não tá muito bem hoje. Ah, sim, olha só, a Débora tá falando assim, mas o problema é quando você diz que tá ocupada e não pode falar agora e a pessoa insiste. Então, nesse caso, a gente sabe que realmente situações assim vão acontecer. O que a gente pode fazer é o seguinte: a gente fala que na psicologia positiva, a gente diz que quando a gente está numa comunicação assertiva, tem que haver uma troca. Então, o que a gente faz é fazer esse movimento de parar o que você está fazendo, olhar para a pessoa, falar: olha, escuta o que ela está perguntando. E aí, se for uma coisa que vai tomar muito seu tempo e vai te prejudicar, às vezes está no meio de um e-mail, alguma coisa que é muito urgente, não tem problema nenhum. Mas o importante é continuar, olha para a pessoa, faz a conexão visual e fala: meu querido, minha querida, minha amiga, meu amigo, o jeito que você costuma tratar a pessoa, diz assim: fulano, fulana, eu tô aqui terminando de escrever um e-mail que é muito urgente, estão aguardando essa resposta. Eu posso te chamar daqui a pouquinho, a gente conversa com calma, porque realmente eu preciso terminar isso. Se você fala isso e a pessoa continua insistindo, você torna a falar: desculpa, nesse momento realmente eu não tenho como dar atenção a você e eu quero muito ouvir o que você tem a me dizer. Vamos deixar pra gente conversar daqui a pouquinho, assim que eu terminar eu te chamo. Assim, mantém a conexão, fala a sua necessidade, que é de terminar o que você está fazendo, a sua urgência em terminar, explica, e chances há que a pessoa vá se tocar, né? Agora, se ela realmente não se tocar, ok, porque aí você fez o seu movimento de ter uma comunicação assertiva, de explicar o motivo por que você não podia dar atenção naquele momento, e se a pessoa insistiu, ela que está com uma comunicação equivocada, faltando realmente o respeito. Então, a tentativa de fazer a comunicação assertiva predominar no seu dia a dia é muito importante.
Porque eu sei que tem dias que você vai estar mais cansado, mais cansada, vai chegar em casa já sem muita paciência. E aí, o primeiro impulso, às vezes, é falar de uma forma um pouco mais agressiva. E aí, lembra disso, da importância de fazer um esforço no dia a dia, de colocar em prática a forma da comunicação assertiva. Como? Se conectando com a pessoa, olho no olho, observando o corpo dela, como que ela está posicionada, o jeito como ela está falando, como é a expressão facial dela, se ela está tensa, se ela está triste, se ela está nervosa. Aprender a ler as expressões faciais ajuda muito. Vocês conseguem ter essa facilidade quando vocês estão interagindo com uma pessoa, de olhar para a pessoa e perceber, só de olhar, que a pessoa não está bem, que a pessoa está triste, ou que a pessoa está ansiosa, ou que ela está angustiada? Vocês conseguem fazer essa calibração, assim, perceber o estado emocional da outra pessoa? Mari, é verdade, é um exercício diário. Tem que ter realmente, né? Muita terapia, autoconhecimento e paciência, com certeza. Mas mesmo as pessoas que nesse momento não podem, né, fazer um processo terapêutico, que não estão tendo a oportunidade, seria muito importante colocar isso em prática, porque vai ajudar muito, muito, muito. Por quê? Quando você aprende a entender as emoções da outra pessoa, você consegue perceber se aquela agressividade que ela está falando com você é direcionada a você, ou se é porque ela está com um problema que ela já trouxe de alguma outra situação e meio que você estava ali na hora errada, no lugar errado, e ela meio que descontou em você. Isso acontece muitas vezes no ambiente de trabalho, na nossa própria casa. Quantas vezes algum familiar nosso chega estressado e já está cheio de problemas que aconteceram no dia e acaba jogando, né, projetando um monte de coisas em cima de você que não tem absolutamente nada a ver com a situação. Então, a comunicação assertiva vai fazer com que você comece a ter esse olhar de perceber a forma como a pessoa está falando, se aquilo que ela está trazendo já é uma preocupação, se ela está triste, se ela está preocupada, se ela está com raiva, se é de alguma outra pessoa ou se é direcionada a você. Se for direcionada a você, você tem a oportunidade de perguntar, né? E querer saber o que ela está chateada com você e de que forma vocês podem resolver. E acreditem, nessa pesquisa do Dr. John Gottman, os casais que conseguiam, mesmo nos momentos de impasse, eles conseguiam falar um com o outro de forma assertiva, eles conseguiam sair do impasse, resolver a situação de uma forma muito mais tranquila. E isso era muito bacana, porque o Dr. John Gottman descobriu, no final da pesquisa, que tinham pessoas que eram mestres na sua comunicação, porque elas tinham essa habilidade de ler a emoção do outro, perceber o que o outro estava sentindo, acolher e saber como lidar em cada momento e de que forma deveria falar com a pessoa de acordo com essa percepção, com esse olhar do outro. E isso fazia com que os relacionamentos que eram pautados nesse tipo de comunicação assertiva se tornassem relacionamentos duradouros, relacionamentos saudáveis, não que não tivessem pontos de inflexão, não que não tivesse momentos de discussão, mas até mesmo nas discussões havia esse respeito, havia esse cuidado, tá? Então, assim, uma coisa que é muito importante é a gente procurar aplicar no nosso dia a dia essa forma de comunicação assertiva. Eu sei que vai ter momentos que a comunicação passiva vai chegar, que a gente vai querer dar uma ignorada no que a pessoa está falando, ou às vezes vai responder de uma forma um pouco mais ríspida, mas busca ter esse autocontrole, ok? Outra coisa que
a gente pode fazer? Se você parar para pensar, relações em qualquer ambiente, seja no pessoal, seja no profissional, a gente constrói. E para você construir uma relação bacana, uma relação saudável, basta um passo de cada vez, como se fosse a construção de um muro, né? Você vai botando um tijolinho em cima do outro e vai ali, a liga que vai unir um tijolinho com o outro, vai ser o quê? Vai ser justamente o encontro. Quando você tem a oportunidade de encontrar com a pessoa, seja essa pessoa o seu amor, seja essa pessoa um amigo, um familiar, a forma de se comunicar com essa pessoa nesse encontro, se for uma forma positiva, uma forma assertiva, chances há que essa comunicação vá reverberando, vá fluindo de uma forma bacana, novos encontros vão acontecendo e a coisa vá sendo construída de uma forma muito bacana. Outra coisa que é muito importante é a escuta ativa, ou seja, olhar para a pessoa e prestar atenção no que ela está falando. Porque quando você presta atenção no que a pessoa está falando, ela se sente ouvida, se sente acolhida. E isso é muito importante na construção de uma relação saudável. Outra coisa é prestar atenção na fisiologia, na expressão facial, na fisiologia corporal da pessoa, na expressão corporal da pessoa, tá? Isso vai ajudar muito, muito, muito. E aí, quando a gente tem vontade, né, de melhorar a nossa forma de comunicar, a gente quer construir relações mais bacanas, mais saudáveis, seja no trabalho, seja na nossa família, no nosso relacionamento amoroso, o que a gente pode fazer? Por onde a gente pode começar? Uma dica, pessoal, é o seguinte, é a gente fazer uma análise desde da nossa infância, de como como foi a relação da nossa família, a nossa criação, né, com relação à nossa criação, como a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções desde pequenininho, se a gente foi incentivada a expressar a emoção, se a gente foi incentivada a reprimir a emoção, e de que forma a gente pode meio que ajustar para trazer isso para um ponto de equilíbrio. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você pode ter tido uma história difícil, uma história sofrida na sua vida, na sua infância, mas isso pode ser ressignificado, pode ser melhorado. Principalmente se está trazendo um impacto na sua vida hoje, se prejudica a sua vida e as suas relações, é importante buscar cuidar disso, fazer um exercício de autoconhecimento, buscar uma ajuda terapêutica, enfim, fazer um movimento para conseguir cicatrizar essas feridas emocionais, porque é de suma importância, tá bom? Agora, outra coisa, para vocês acham aqui que é mais desafiador nesse momento que vocês estão vivendo atualmente? O que está sendo mais desafiador? Seriam as relações familiares? Seriam as suas relações de trabalho? Ou seriam as suas relações afetivas? Quais dessas relações, quais desses setores, né, da vida você acha que está precisando de um cuidado mais especial, um cuidado melhor? Seria em qual desses setores? Vocês acham que precisaria de um olhar assim um pouco mais carinhoso, um pouco mais cuidadoso? O que vocês acham? Vocês acham que é a relação familiar, relação afetiva? Ok, Mari. Relações afetivas. E vocês, pessoal, o que vocês acham? É a relação familiar que precisa de cuidado? É a relação de trabalho familiar? Ok. Então, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Nesse trabalho do Dr. John Gottman, ele
traz uma série de atividades, de exercícios que ajudam no nosso dia a dia a gente melhorar essas relações. Tanto a relação na vida do trabalho, mas também na vida familiar e na vida afetiva. E eu queria falar com vocês o seguinte: na próxima semana, qual desses temas vocês gostariam que eu trouxesse para falar mais profundamente? Vocês gostariam que eu começasse falando sobre a relação familiar, e aí a gente vai fazer uma análise dos impactos da comunicação, de como que os pais se relacionam desde que a gente nasce até a fase adulta. Vocês gostariam que eu começasse na semana que vem falando sobre as nossas relações no campo do trabalho? Ou vocês preferem que eu faça uma live para a gente aprofundar, para falar sobre relações amorosas? Porque esse livro aqui, que tem essa pesquisa, ele traz vários exercícios e várias atividades muito interessantes que vão ajudar. E aí eu queria fazer essa enquete para poder, semana que vem, eu trazer o conteúdo de uma forma um pouco mais aprofundada dentro desse tempo que a gente tem, né, de 50 minutos, 55 minutos daqui da live, mas aprofundar, entrar mais a fundo para que vocês possam compreender exatamente o que aconteceu desde da fase da infância até a fase adulta, da forma como você foi ensinado ou ensinada, como você aprendeu a lidar com as suas emoções e a forma que você aprendeu a se comunicar. E aí, quando a gente toma consciência de como a gente aprendeu a lidar com as emoções, como a gente lida com nossos sentimentos, a gente consegue, trazendo isso para o nosso consciente, a gente consegue trabalhar a nossa forma de comunicação e melhorar as nossas relações. Então, percebe que é uma construção. Hoje eu quis trazer um panorama para vocês completo, para que vocês pudessem entender assim como é que é essa dinâmica, quais são os tipos de comunicação que existe, perceber qual será o meu tipo, né? Como que eu ando no dia a dia me comunicando? Será que eu tenho sido muito passiva? Será que eu uso muito a minha comunicação de forma agressiva? Será que a minha comunicação tem sido assertiva? Então, um dever de casa para vocês é observar, quem ainda não percebeu, ainda não se deu conta disso, perceber ao longo da semana como é a comunicação de vocês nos diversos ambientes. Como é que você se comporta? Se você tem usado mais a sua comunicação de forma agressiva, se você tem usado mais a passiva ou se você tem usado a comunicação assertiva. Se você puder anotar nesse caderninho de insights a sua forma, como tem sido a sua forma preponderante ao longo da semana, vai ajudar bastante para que você, entendendo, poxa, essa semana eu acho que eu tava mais com uma comunicação mais agressiva, peraí, o que eu posso fazer para melhorar? E aí você mesma fazendo essas anotações, você vai se autoconhecendo, você vai tendo uma percepção melhor das suas emoções e de como você tem reagido e a forma que a sua reação está impactando as suas relações. Porque às vezes a gente fala de uma forma que magoa uma pessoa que é amigo, uma pessoa do nosso trabalho, uma pessoa da nossa família. E aí é importante a gente cuidar, observar, ter esse olhar atento à nossa forma. Então, pelo que eu estou olhando aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram, a maioria das pessoas quer que eu comece pela parte da relação familiar. Então, na quarta-feira, eu vou fazer aqui a live para explicar para vocês essa parte. E vai ser muito legal, porque dentro da relação familiar, eu vou
trazer algumas dicas de como que você, que é pai, que é mãe, como é a melhor maneira de você lidar na educação dos seus filhos. Porque pensa, se de repente você não teve a sorte de ter uma família que fosse uma família apoiadora, que ajudasse você a lidar bem com as suas emoções, você não precisa repetir isso com a educação dos seus filhos. Então, eu vou trazer para vocês também na próxima semana, dentro desse contexto da comunicação familiar, de entender essa dinâmica, né, de como funciona isso, essas dicas para que vocês possam conseguir falar com os seus filhos de uma forma bacana, estimulando que eles aprendam a lidar. E só para dar um pequeno spoiler, deixa eu ver, ainda dá tempo de eu falar. Só para dar um pequeno spoiler para vocês, eu queria falar sobre uma coisa. A questão de que muitas vezes a gente, sem querer, a gente ensina, a gente passa para a criança uma informação que isso fica. Vocês já pararam para pensar que quando uma criança tá triste, tá chorando porque um brinquedo, por exemplo, quebrou, e aí o pai ou a mãe diz para ela: ah, não chora, depois eu compro outro, ignora o sentimento, né, a tristeza da criança, o que acaba acontecendo? Qual a mensagem que fica registrada na cabecinha da criança? Fica registrado que, assim, quando uma coisa quebra, quando uma coisa não tá legal e a gente fica triste, a emoção da tristeza vem e a gente não é validado nesse sentimento, é porque a gente pode descartar e pegar outro novo. E o que vai acontecer quando essa criança for adulta? Ela tiver um relacionamento que começar a dar algum tipo de problema, ela vai entender: ah, eu vou jogar fora, eu vou embora e vou arranjar outro relacionamento. Da mesma forma, esse emprego, eu tô me aborrecendo muito nesse trabalho, tá muito cheio de problemas, não tô conseguindo lidar, eu tô ficando triste com isso, o que eu faço? Eu largo esse emprego e vou procurar outro. E assim a pessoa vai. E às vezes a gente não faz o link, a gente não faz a conexão, que isso tudo está relacionado à forma como a gente aprendeu a lidar com as nossas emoções. Percebe? Então, assim, às vezes não é por mal, às vezes o nosso pai, a nossa mãe, eles de uma forma assim, até para não dizer que é importante, eles dizem: ah, não chora não, e depois eu compro outro. Ou então, ou às vezes ignora o choro da criança, ou às vezes grita com a criança, briga porque ela quebrou o brinquedo. E isso faz com que a criança fique assim, sem saber. Ela não sabe se ela pode expressar as emoções, se ela tem que reprimir as emoções, ou como que ela lida com as emoções. Isso acontece em muitas e muitas famílias. Então, esse é um pequeno spoiler que eu tô dando, mas eu vou falar com mais profundidade na próxima quarta-feira sobre essa questão. E também eu tô bolando uma atividade. Vocês já ouviram falar que para a gente criar um hábito novo, um comportamento novo, a gente precisa de persistência e constância durante 21 dias? Vocês já ouviram falar disso? Tem até um livro que se chama O Poder do Hábito, que ensina isso, que para o nosso cérebro aprender um novo comportamento é preciso uma constância de 21 dias. E aí, eu estou preparando uma surpresa bacana para vocês, que é fazer um grupo de desafio, onde a cada dia, durante 21 dias, a gente vai fazer exercícios, atividades para poder praticar e melhorar, aperfeiçoar a nossa forma de comunicação. Entenderam? Assim, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu vou falar um pouco mais sobre o grupo de desafio na semana que vem.
Eu vou fazer esse grupo através do WhatsApp ou do Telegram, eu vou ver qual dos dois fica melhor. E nesse grupo do desafio, durante 21 dias, todos os dias eu vou mandar para vocês um videozinho e uma atividade proposta para vocês anotarem no caderninho de vocês. Essa prática diária durante 21 dias, ao final, vai ajudar você a conseguir melhorar a sua comunicação. E melhorando a sua comunicação, impactar nas suas relações, tanto familiares, quanto afetivas, quanto profissionais. Então, na próxima semana, a gente vai falar mais profundamente sobre a questão da relação familiar. E eu vou explicar melhor para vocês, porque eu dependo de ver qual plataforma eu vou usar, se é pelo WhatsApp, não sei, vocês conhecem tem um outro chamado Telegram que também serve para fazer grupo de desafio. Mas eu queria saber o seguinte, vocês já ouviram falar sobre o grupo de desafio? Grupo de desafio é isso, a gente tem um tema que é trabalhar para melhorar a nossa comunicação. E para melhorar a nossa comunicação, a gente precisa praticar. Então, o objetivo do grupo de desafio vai ser prática diária de exercícios. Cada dia a gente vai fazer uma atividade, um exercício diferente para melhorar a nossa forma de comunicar e de interagir com as pessoas, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa relação afetiva e com isso melhorar as nossas relações em todos os aspectos, ok? O que vocês acham? Vocês acham que vai ser legal, vai ser bacana a gente fazer esse grupo do desafio? Quem achar que vai ser legal, me manda depois uma mensagem no direct do Instagram ou aqui no inbox do Facebook, para que eu possa saber se realmente vocês querem, porque eu acho que é uma forma da gente estar aprofundando mais ainda. Às quartas-feiras eu vou trazer para vocês o conteúdo. Vou trazer, vou explicar, vou aprofundar em cada setor. Mas se a gente conseguir montar o grupo, vai ser bacana, porque aí a gente vai fazer todo dia uma atividade, um exercíciozinho e vamos colocar em prática. E aí, assim, se a gente coloca em prática um pouquinho a cada dia, no final dos 21 dias, a gente vai ter um resultado bacana. E eu quero muito, muito de verdade que a gente consiga ter uma comunicação melhor, usar mais a comunicação assertiva, melhorar a qualidade das nossas relações, porque a gente com isso vai ter mais qualidade de vida, vai diminuir o nível de estresse, vai dar um ganho, assim, uma melhoria na vida como um todo. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente não está feliz nas nossas relações, seja com o nosso trabalho, seja com a nossa família, seja no nosso relacionamento amoroso, muitas vezes esse mal-estar, esse clima pesado faz a gente adoecer. Quantas vezes a gente começa a ter dor de cabeça, o nosso coração dispara, fica acelerado, às vezes a pessoa fica com a pressão alta. Então, se a gente der conta de cada dia um pouquinho ir melhorando e aperfeiçoando a nossa forma de comunicação, chances há que a gente vai conseguir, no final dos 21 dias, melhorar nossas relações e a nossa comunicação. Ok? Então, eu vou mandando para vocês ao longo da semana, seja no Stories ou nas postagens, mais informações do que eu consegui resolver em relação ao grupo de desafio. E na quarta-feira que vem eu espero vocês para a gente falar sobre a parte da relação familiar e como melhorar a nossa comunicação dentro da nossa família. Tá bom, pessoal? Um beijo, muito obrigado por todos estarem aqui comigo e espero vocês na próxima quarta. Beijos!